Pessoal do Papo de CEO, hoje a gente vai conversar com um cara que entende tudo de produto e Web3. A gente está com o Rodrigo, que é CPO, diretor de produtos da Foxbit. Eu pulei a tradução CPO porque ia ficar ruim. Chief Product Officer da Foxbit. Rodrigo, obrigado aí por você ter topado esse papo, cara. Não, obrigado pelo convite. Vai ser legal explicar a sopa de letrinhas e o que faz aí de soluções de produtos aí do mundo cripto e blockchain. Boa, legal. Rodrigo, primeiro vamos começar contextualizando a Foxbit para o pessoal, né? O que é a Foxbit, o que vocês fazem, quais são as suas frentes de produtos para o mercado? Foxbit ela nasceu em 2014 como uma empresa, uma exchange de criptoativos. Então, era um momento onde ela funcionava muito com esse lado educacional, então tinha que explicar o que era uma cripto, o que era blockchain. Então, não existia esse tipo de evento na época, eram 20 pessoas juntadas e vamos entender o que é Bitcoin. Então, eram palestras de universo muito fechado, então era entusiastas de internet que liam sobre, queriam entender e queriam saber com a Foxbit como comprar. Falei, eu li, como que eu compro isso? E aí foi onde chegava na Foxbit. Então eram fóruns muito fechados. Então a Foxbit, quando ela nasceu com os nossos founders, eles tinham acesso à parte de adquirir cripto, sabiam como comprar cripto fora do Brasil e trazer para vender dentro do Brasil. Então era uma operação que ela começou muito manual, para entusiastas, e ela foi evoluindo ao longo do tempo, trazendo mais pessoas, divulgando mais como funcionava esse tipo de operação, esse tipo de economia. E hoje em dia ela já atua tanto para mercado B2C, B2B, mercado internacional, então ela conecta toda essa estrutura de blockchain que é global com o mercado brasileiro. Então hoje em dia, como a gente começou para uma exchange, hoje em dia a gente faz soluções de cripto, como pagamentos, a parte de contratos inteligentes, a parte de tokenização e até estruturas para empresas, então B2B. Então eu consigo colocar a minha solução de compra e venda em qualquer app e trazer que qualquer empresa possa ter alguma interação com esse tipo de tecnologia. Pô, muito bom. Então, vocês hoje têm, obviamente, ainda tem a Exchange, que é a mais forte, assim, a mais conhecida, vocês começaram por isso. E vocês hoje já também atuam com smart contracts, então vocês fazem isso para empresas? Sim, toda a parte do estrutura, então, como você compõe uma moeda digital, geralmente é criação através de um contrato inteligente. Então, toda moeda, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente até está no projeto nos pilotos do Real Digital. Então, a Foxbit, por essa expertise, hoje em dia participa junto com bancos e o Banco Central para mostrar como era feito até então e como o Banco Central está fazendo. Então, nossa parte de aplicar casos reais ajuda a gente a contribuir bastante com os projetos de piloto. Então, Smart Contract é o jeito de programar uma moeda sem precisar de alguém falando quanto vale e qual que é a regra do jogo, entendeu? É um processo que automatiza muitos processos que rolam hoje em dia no mundo de confiança. Boa. Queria falar um pouquinho sobre os players, cara. Você que é uma exchange acaba conseguindo ter muito contato com diversos tipos de players. Muita gente não consegue entender a imensidão de players que a gente tem dentro da Web3. A gente tem a exchange, a gente tem o token, a cripto que está sendo operada, a gente tem a rede, a gente tem o cara que produz o smart contract, né, que de repente pode ser uma empresa terceira que presta serviço. A gente tem um monte de gente, cara. Se a gente pudesse contextualizar os players desse mundo, quem seriam esses caras, assim? Basicamente sim. Tem que ser qual que é a finalidade, para que você está tendo essa interação. Então, assim, grande parte do que iniciou como a estrutura do Bitcoin, então toda a estrutura, tudo que a gente tem hoje de blockchain foi originado com Bitcoin, que nada mais foi do que uma moeda para pagamentos. Certo. De forma descentralizada, que não dependia que alguém autorizasse uma transferência de pessoa a pessoa. Então, surgiu daí para criar um tipo de tecnologia que não dependeria de alguém criando essa moeda, podendo corromper o sistema. Então, foi assim que surgiu toda a estrutura de blockchain. E a partir daí evoluiu para tanto continuar a finalidade de uma moeda com uma regra totalmente definida, então ninguém consegue imprimir um Bitcoin e falar, não, quero fazer um Bitcoin aqui em casa, como existe num dinheiro normal. Ele não consegue fazer. Então, toda essa estrutura que fez para tornar o Bitcoin tão único é o que hoje propicia a gente criar, por exemplo, um contrato inteligente de venda de uma casa, que eu posso dar o pagamento antecipadamente, ele fica travado na operação, e quando a pessoa transferir a casa, esse pagamento é automaticamente liberado.
Então, isso hoje em dia pode ser aplicado com a utilização de smart contract, uma moeda digital, e alguém que está fazendo assim, validando, né, essa transferência e confirmando uma operação para poder fazer, né, essa daí sem depender de um intermediário. Legal. Vamos falar um pouco de moedas e ambiente que elas trabalham. A gente tem a blockchain, mas cada moeda acaba operando dentro da tua rede, né? Então, na verdade, quando você vai pensar numa moeda, você quer lançar uma moeda, não basta você fazer um token. A gente tem os tokens que podem operar em redes e a gente tem as moedas dessas redes. Como é que é isso, né, cara? Pensa que é como que você põe a fichinha para operar. Então, toda a estrutura, ela para funcionar, vamos lá, autonomamente, ninguém ele trabalha para fazer essa operação rodar. Então, a estrutura que funciona como troca ou incentivo para a utilização dessa rede, geralmente é uma moeda própria do sistema. Então, do Bitcoin é o Bitcoin. Então, você vê como que alguém valida que a operação do Bitcoin foi concluída com sucesso. Eu dou um pouquinho de Bitcoin para ela. Então, cada rede vai ter uma moeda que ela, vamos lá, moeda de troca ou moeda de pagamento dentro de uma estrutura. Mas, como você falou, um contrato inteligente de uma moeda pode ser replicado por outras redes. Tive o exemplo do Tether, que é uma moeda que vale $1. Então, quanto vale o Tether? $1. Ele inicialmente começa numa rede, por exemplo, no Ethereum, mas para ser mais utilizada, foi replicada a mesma moeda, a mesma confiança em outras redes. Então, eu posso transferir hoje em dia uma moeda que começou numa rede através de outras redes. Só que o valor dela e o que ela representa, ela continua sendo o mesmo, apesar de ela ser disponibilizada em várias outras blockchains. Ou seja, já confundiu tudo, né? Já deu uma embaralhada. A gente tem moedas que têm suas redes próprias e tem moedas que podem trabalhar em outras redes. Sim, mas basicamente entenda essa. É um jeito de garantir que quando você recebe a moeda é ela mesma. Não dá para você forjar, ninguém vai começar a inventar uma moeda. Quando alguém traz essa operação para qualquer outra estrutura, pensar nessa, pode acreditar que eu não estou recebendo nada falso. Então, essa é a parte que garante que a operação está segura e transparente. Então, independente da rede, se for a moeda, é ela mesma. Ninguém consegue forjar uma operação nisso. Por isso que a blockchain foi feita para isso, para garantir que transparência, governança e que eu consigo validar que aquilo não teve nenhum problema na operação. Legal, boa. E falando sobre exchange, hoje vocês acabam atuando muito em ser o mecanismo para as pessoas poderem atuar. Então, o que a exchange faz, né? A exchange, ela mantém a carteira, ela faz ali um ambiente de troca. Boa analogia é que a exchange seria uma casa de troca. Então, eu pego moeda local e troco por moeda digital. Então, como ela faz isso? Tendo pessoas que querem comprar e pessoas que querem vender, seja qualquer lado. Então, tem gente que tem uma moeda digital, eu quero vender por X reais, e tem gente que tem X reais para comprar uma moeda digital. Então, uma exchange serve para justamente trocar de mão, de propriedade, esse tipo de ativo. A partir daí, evolui para várias operações. Por exemplo, como eu faço essa troca, eu poderia habilitar uma solução de pagamentos que eu recebo moedas digitais e eu consigo entregar a outra parte real. Então, nossos produtos evoluíram para isso. Começar com alguém que está entrando para investir, para entender, até hoje em dia soluções para empresas, para poder aceitar como pagamento, para transferir para outro local usando esse tipo de moeda. Então, facilita esse tipo de integração muito mais fácil do que o sistema tradicional, no ser tradicional. E se a gente fosse comparar com uma exchange normal, uma casa de câmbio, vamos trazer para um ambiente bem rudimentar, uma casa de câmbio. A casa de câmbio ela tem que ter todas as notas lá. E ela ganha o dinheiro, obviamente, transacionando aquilo, porque o valor que ela compra de dólar não é o valor que ela te vende de dólar. Tem uma variação que é nesse spread que ela ganha dinheiro. Então, a primeira pergunta é, vocês basicamente ganham dinheiro com spread e se vocês têm que ter essas moedas também, né? Toda exchange, por favor, tem que ter as moedas. Assim, não existe, por isso que essa parte da adoção de blockchain e uma operação no exchange é garantir que não tem confiança nas partes. Quando alguém põe para vender, ele está com a moeda já dentro do exchange e coloca uma ordem de venda para operar. Porque assim que alguém pagar, eu tenho que entregar. Não tem um momento de pague depois, fiado, não existe com blockchain. Então, essa é uma operação que é resolvida com esse tipo de blockchain. Então, eu consigo criar operabilidade, então eu não dou sem receber. Então, eu consigo fazer que a transação seja ao mesmo tempo. Sem precisar confiar em uma... Não é aquela coisa, me manda o Pix que depois eu te dou. Isso não existe com blockchain. E nem com as exchange. A gente sempre troca no momento sem eu precisar estar no meio. Então, uma exchange
não está no meio da operação. A exchange permite que as pessoas troquem imediatamente quando elas querem. 24/7, sem parar. Legal. E, obviamente, pelo volume, você tem essas coisas hoje, dependendo da moeda, quase que instantâneo, né? Agora, tem moedas que você tem, que a gente chama de liquidez menor, então demora mais para sair ou entrar na carteira. Pode não estar com um valor tão líquido, mas não é que demora. Então, pode ser que assim, eu tenho baixa liquidez, não é que eu posso não ter moedas à venda ou não estou com o melhor preço de mercado. Então, por isso que a Foxbit se preocupa muito com ter justamente essa integração com todo o ambiente para ter essa liquidez disponível para qualquer tipo de negócio. Então, para micropagamentos até grandes operações de mesa globais, a gente consegue atender qualquer volume de operação. Isso 24/7. Isso é o que garante uma boa liquidez. Claro, tem mercados que às vezes não tem ninguém comprando e vendendo, porque são menos lá de interesse, ou menos assim, estão as pessoas sabem para que usar aquilo, não está num grande momento da moeda, eles acabam operando, mas o papel da exchange você quer comprar, tem um preço, você quer vender, tem um preço todo o tempo. Isso que garante da estrutura que permite que eu possa integrar com várias operações e falar, não, você vai perder dinheiro porque eu não vou ter como te entregar. Isso não tem esse tipo de problema nesse tipo de solução. Que bom, né? Menos mal. E falando um pouco sobre produto e a Foxbit. Cara, hoje desenvolver produtos em Web3 é um desafio. É um desafio por mão de obra, de arquitetura, uma arquitetura nova que antes não se falava, né? Vamos dizer aí que a gente tem 10 anos só de Web3 e eu poderia dizer que não dá nem para contar os 3, 4 primeiros, né? Porque era mato do mato do mato do mato e não dá, assim, as pessoas só operavam ali o que dava para operar. Então, assim, é muito novo, tudo é muito novo. Eu, inclusive, acho que a gente avançou, e o Brasil avançou muito rápido em várias coisas, porque é muito pouco tempo. Mas falando de desenvolvimento de produto, cara, quais são os principais desafios que você está enfrentando? Como é que é montar esses produtos dentro da Foxbit? Assim, podemos falar que hoje está muito mais fácil do que já foi, igual você falou. No começo era praticamente... Tem um conceito, sei que resolve, mas vai funcionar? Não. Não sei. O pessoal confia em usar? Não. Então, assim, isso foi mudando muito logo que você falou. Nos últimos 4 anos, teve uma evolução tremenda. Nos últimos 2,5, muito mais. Então, esse é o processo que hoje em dia tem mais interessados. Hoje em dia, você falou, a Foxbit era preocupada em formar profissionais, até trazer quem que eram as pessoas que participariam do ambiente. Eu teria que usar muitos recursos para isso. E nos últimos anos foi um pouco dessa. Caiu-se um pouco as barreiras. Bitcoin vai morrer. Ter confiança nessa. As exchanges, ela engana todo mundo. Então, tudo isso aí foi caindo sim. Acho que teve muitos casos que prejudicam um pouco a imagem e o ambiente para desenvolvimento até de novos produtos. Mas também ver quem que está há muito tempo no mercado, o pessoal entendeu muito que, cara, isso daqui não está de brincadeira. Como o pessoal falou assim, não é um PPT. Então, ele já consegue entregar utilidade, entregar funcionalidade, e se ele promete, funciona. Então, que até quando a gente começou, assim, nos últimos 2 anos, a gente partiu de ser uma exchange que eu vendia para pessoas físicas que queriam entrar na Foxbit para comprar uma cripto, a fornecer a solução para empresas. Então, cara, nos últimos 2 anos, fechamos parceria já da primeira operação de compra e venda da estrutura de um serviço de um Crypto as a Service. Então, hoje em dia no aplicativo de táxi, da 99 Táxi, você compra cripto lá dentro. Isso abriu um portfólio para falar, nossa, é possível vender então cripto em qualquer lugar? É possível eu expor meus clientes a uma operação? Então, sim, então eu posso ter Bitcoin então na minha estrutura bancária, minha carteira digital? Sim. Então, isso abriu a porta para o que você falou, veio o amadurecimento do mercado. Então, nossa, começou. Agora eu tenho lá 99 Pay, da 99 Táxi, estou com o Nubank, estou com o Mercado Pago, estou com o PicPay, tenho muitos players grandes entrando, isso ajuda toda essa fomentação. Todos eles estão em estágios iniciais, mas já caiu aquela barreira de, putz, será que vai vingar? Não, está vingando. Então agora a gente tem muito mais confiança que os produtos lançados vão ter assim adoção já, vão estar mainstream em um tempo muito mais curto do que a gente falar. Então, a parte de pagamentos em cripto, que antigamente era um tabu, falar quem vai aceitar Bitcoin. Hoje em dia, na estrutura, ela entrega a um baixo custo instantâneo a conversão.
que era uma coisa que antigamente falava, nossa, vou ter que esperar minutos, vou ter que esperar horas. Não, agora é real time, que é Pix direto. Então a gente consegue entregar isso e ajuda a convencer. Então eu tenho que falar assim, deixa eu ver, mas isso não vai funcionar na minha operação. Então tem pizzarias recebendo pagamento em Pix e confirma na hora, a pessoa pode sair como ele fez uma realização direta de transferência de Pix. Pô, golaço, cara. E uma questão também, dentro dessa também dinâmica de produto, que eu queria abordar com você é o seguinte. Profissional. Hoje você tem que montar estruturas dentro de Web3, por exemplo, um smart contract. Cara, não tem muito profissional para fazer isso, sabe? Quem, sei lá, abre aí uma caixinha de perguntas no Instagram e pergunta, pô, quem é desenvolvedor Web3? Não tem. Assim, a gente desenvolve na Hyper projetos de tecnologia. Isso é uma dor absurda. Achar esse profissional que já está entendendo alguma coisa de Web3. Como é que tem sido esse desafio para vocês? É uma dor que vem cada vez até com essa competição. Então, quem é formado com mínimo de conhecimento, igual você mencionou, às vezes o mercado global consome ele instantaneamente. Então, até esse custo de formação era muito difícil. Então, assim, a própria Foxbit tendo várias frentes de atuação, então tem um negócio para gerir, tem uma estrutura de desenvolvimento de plataformas, tem a estrutura de tokenização. Então, isso daqui a gente tem que, às vezes, tentar caçar um profissional um pouco mais preparado e, às vezes, a competição é muito ferrenha. Então, por isso que a gente usa bastante a estrutura de parceiros. Então, às vezes, empresas que têm mais isso no core de formação desse tipo de profissional. Então, a gente não fica nessa, não vou sofrer sozinho. Então, você tem esse tipo de ação, você consegue desenvolver esse tipo de profissional, eles estão engajados. Então, a gente começa a usar muita estrutura de parcerias e estimular. Então, tenham mais empresas nesse sentido, porque estão começando a surgir isso. Acho que deixou de ser aquela temática que só a Exchange operava para agora vir soluções reais aplicadas ao mundo real. Então, uma parte que a gente vê essa parte justamente de contrato que era só para moeda. Hoje em dia, você faz contrato para, hoje em dia, fazer uma conta de pagamento digital, uma estrutura de cartório tokenizado. Então, vai começar a surgir esse tipo de demanda e profissões. Isso vai gerar que faculdades tenham mais cursos, preparem mais profissionais, que antigamente era formado nas empresas, pode começar a vir justamente para as instituições de ensino, né? Acho que, por favor, venham, né? Boa, legal. Eu acho que vai ser muito desafiador essa dinâmica de profissionais, Rodrigo, porque hoje a gente não tem nem profissional de Web 2. A gente tem uma defasagem no mercado em termos de profissional. É bom ver que muitos jovens já estão se engajando em estudar desenvolvimento de uma forma geral. Mas ainda assim tem um gap muito grande ali em termos de necessidade versus demanda. E dentro do Web3 ainda mais, cara. Porque normalmente, não quer dizer que é uma regra, mas normalmente esse cara passa por Web 2 para ir por Web 3. Como é que você está vendo essa evolução dos times, dos profissionais para conseguir chegar e desenvolver produtos como o que você desenvolve? Assim, ele geralmente vem pela estrutura que a gente vai ter que analisar um currículo, geralmente não vai estar constando automaticamente a estrutura e preparação de Web3. Então, sim, vem com o tipo de programação atrelado nas plataformas, como a gente as operações de integração com os players tradicionais. Então, a gente procura esse tipo de currículo e aí a gente acaba ensinando a temática de Web3. Então, a gente acaba pegando esse profissional, expondo eles aos nossos projetos, automaticamente já tem esse tipo de ação, então ele faz uma jornadinha para tentar chegar no ponto de estar apto. Mas é o que você falou, chega lá, se ele colocou no LinkedIn, já vai ser o consumidor externo. Por isso que é tão importante trazer, ver todas as empresas envolvidas, porque mostra isso. Se você vai ver, vão ter muitas mais vagas exigindo esse tipo de ação. E ter uma temática que, muito como a gente tem aqui, muitas empresas procuram a gente porque vê nossos produtos de exposições e ele fala, você não quer usar o meu desenvolvedor? Porque eles também entendem que a gente não tem muito fértil para a criação disso. Então, é ambiente regulatório, empresas entrando, interesse geral da população, cada vez mais mostrando os reportes lá da Receita de mais pessoas em cripto, mais empresas em cripto, volumes gigantes chegando.
Então isso ajuda a ter vagas para gerar demanda, como já foi em diversos setores no passado. Então eu sou um engenheiro de telecomunicações, que na época telecom era um super hype, mas sinceramente eu trabalhei em umas empresas de telecom, mas nunca com telecom, era com projetos, era com Sim. a estrutura de consultoria. Então o mercado solicitar traz esse tipo de necessidade de formação. Então assim, é legal ter as vagas, ter a super dor, porque aí o mercado vai tentar se regular com as oportunidades, né? Golaço. E uma questão também que eu acredito ser legal você trazer é como é que você acaba instruindo esse cara a ser formado em Web3. Você comentou que o cara de Web2, na verdade só acha gente de Web2. O que você faz para esse cara aprender Web3? Tem algum tipo de, sei lá, passo a passo, de direcionamento que você pede para esse cara fazer? Tem muito, canais educacionais, então a gente tem toda uma estrutura muito educacional e de formação. Na Foxbit. Tem toda a parte, então, nossa parte do Instagram é muito aberto para falar, então tem os cursos de formações para o que é cripto, como que é o conceito de moeda, toda a estrutura, mas a formação própria vai mais dessa curiosidade. Então, na verdade, a pessoa fala, eu quero participar disso. Então, ela chega meio que na intenção de, não, por favor, quero trabalhar no Foxbit, eu quero mexer com isso, apesar de eu não ter experiência. Então, essa vontade de aprender já é o primeiro passo. Então, a temática que eles veem, aí são um pouco da curiosidade, um pouco de um curso de formação lá em Solidity. Vai ver assim, a gente consegue trazer muitos profissionais interessados em replicar o conhecimento. Então, todos os nossos parceiros têm trilhas de conhecimentos específicas de desenvolvimento, de explicar mais o próprio Real Digital. É super fértil para isso, todo mundo abre. Este é o contrato que o Banco Central lançou. Gente, pega lá, é público. Abre. Se você é programador, baixa, abre, roda um nozinho. Porque assim, não tem mais essa restrição de ser um bloco fechado, um cofre. Todo desenvolvedor vai ter que ser muito assim. E não é coisa de outro mundo. Talvez ele entenda muito mais fácil que, cara, um advogado que faz smart contract. Mas para ele que ele consegue traduzir o mundo dele para isso, imagina um desenvolvedor que tem um pouquinho mais de visão de negócio e de lógica programacional, consegue entender o que é um smart contract. Então é mais assim, cai dentro e começa por a mão na massa. Talvez seja um Boa. Hoje, quais são os produtos que você mais está atuando? Se a gente fosse fazer um quadrante aqui de produtos que você acredita que vão mais crescer e que você está direcionando a Foxbit de uma forma geral? A Foxbit, ela entrou, assim, desde o início, o core dela é essa parte de democratizar o acesso. Então, assim, como que eu compro a parte de cripto? Então, na Foxbit era fácil. Então, cara, eu mando um depósito aqui, aperta o botão e compra. Então, toda a estrutura era para ser isso. Essa evolução já veio aplicada a produtos. Então, hoje em dia, o nosso foco é, beleza, gente, já passei anos aqui ensinando como compra. Então, a gente já manda um Pix, o botão cripto está na tua conta. Quero fazer transferência para fora, para uma custódia própria, vai lá. Então, tudo isso está explicado lá. Então, hoje em dia, o core está muito mais o quê? Então, vou fazer onde? Com empresas. Então, hoje em dia, meu maior desafio, os produtos estão dedicados ao quê? O que as empresas precisam? Você quer integrar o quê? Você quer participar do movimento de receber pagamentos globais? Então tem solução de pagamentos. Então hoje em dia tem um aplicativo que você digita R$10, recebe em qualquer moeda e pode estar convertido automaticamente em R$10. Então, solução de pagamento, ela funciona de uma forma que ela vai poder estar integrada com qualquer POS e numa operação, uma experiência muito similar ao do Pix. Então a gente tenta trazer o quê? Qual a necessidade? Trazer para o mundo de como dá para não tentar reinventar a roda, a gente quer ser mais um meio de pagamento, por exemplo. Então não é para a gente fazer uma estrutura totalmente separada, não, quero estar no mesmo lugar onde você paga um Pix, eu queria estar com a parte de cripto. Então estrutura de pagamento, de gateways, tokenização, por exemplo, que a gente falou no Smart Contract, criar uma moeda aqui do programa, para distribuir para todo mundo que escutou, poder receber e poder pagar ou trazer aqui para trocar por uma camiseta. Isso é uma parte que permite esse tipo de operação e está integrado com os demais produtos. Então, se a gente criasse uma moeda aqui tokenizando, poderia estar ofertada para qualquer um que pudesse receber e a gente poderia receber como pagamento. Então, toda essa estrutura, ela é fácil de ser escalada. Então, instantaneamente, você pode falar que a nossa moeda que a gente criou aqui no programa pode estar sendo recebida em qualquer outro país. Quem manda uma carteira de qualquer padrão de blockchain, a gente manda, pronto, está aí a sua moeda. Então, não tem que fazer integração com nenhum local, a pessoa não tem que baixar um aplicativo nosso, só vai ter uma carteira e receber. Então, quando a gente começa a trazer isso, explicando termos leigos para as empresas, que elas podem ter esse tipo de exposição, pode facilitar o modelo de negócio, tirando custos, tirando necessidade de validação, usando esse tipo de tecnologia, facilita muito. Então, pagamentos,
gateway para integrar o mundo tradicional e o mundo digital, a parte de tokenização para criar smart contracts, moedas, planos de loyalty, e dentre essas tem a estrutura que todo mundo fala bastante de NFT, que nada mais do que um certificado exclusivo, que o pessoal usa bastante para arte, mas pode ser aplicado a ingressos, pode ser aplicado a propriedade. Isso tudo que vai chegar ainda no mercado, quando o pessoal entender como funciona, quando pode ser aplicado a cada negócio, esse tipo de solução, é onde vai um pouco explodir a cabeça das pessoas e eles vão começar a ver diferente o mundo e ter menos custos operacionais aí. Legal. Queria que a gente também falasse rapidamente aqui qual é o papel de um CPO dentro de uma empresa como a Foxbit? Quais são suas principais atividades? A parte de priorização de o que vai ser entregue. Então, assim, tentar antecipar uma tendência, uma necessidade de mercado, é uma parte muito importante. Como você falou, como é um setor todo novo, muito do que a gente está criando é meio que... Pergunta para a gente quanto que vai gerar de movimento. Assim, é uma incerteza, depende de quantas pessoas adotarem, mas ao mesmo tempo você tem que pular um pouco na água antes, porque é um mercado novo. É como que se quem inventou o cartão de crédito não tivesse feito um negócio que não existia. Então ele fez uma coisa, começou a funcionar, até todo mundo entendeu, nossa, isso resolve muitos problemas. E sim, começou a ser adotado pelo mundo e é do que é hoje em dia. A gente está no mesmo momento agora, de criar o próximo meio de pagamento, próxima economia. Então selecionar muito que mercado tem essa necessidade, trazer uma estrutura toda sólida, trazer toda a expertise da Foxbit. Então, tudo que é o legado da empresa, então, que você falou, como toda experiência de exchange, eu sei como que rola fraude, o que eu tenho que validar, como funciona uma análise de blockchain, trazer tudo isso convertida num produto que eu possa pôr no pacotinho e falar, gente, quando você compra isso, você está comprando todas essas features aqui, está comprando segurança, responsabilidade, compliance, toda a parte regulatória. Então, formatar isso num produto, garantir que isso tudo vai ser entregue com sucesso, eu acho que é o desafio. Então, trazer algo para o mercado que atenda toda a necessidade dele. Legal, cara. Rodrigo, cara, papo ótimo com você. Te agradeço aqui por você trazer esse overview para o Papo de CEO, para as pessoas que estão escutando a gente. Para finalizar, queria te dar um presente, que é a camiseta Minimal, cara. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma empresa fantástica. Ele faz toda uma linha de roupas minimalista com bastante detalhe. Bastante detalhe que não ter nenhum detalhe, que eu me amarro. Então é bem minimalista. Essa daí é uma camiseta preta básica, não amassa, não dá bolinha, feita de algodão pima. Espero que você goste bastante, para trabalhar é maravilhoso. Fica aí o nosso presente para você, espero que você goste. Legal, adoro. Para você, que bom. Pô, camiseta preta, se você não é de tecnologia não usa camiseta preta, eu não sei o que você está fazendo. Para você, não deixe de entrar na Minimal, Papo de Seu 15% de desconto. E, Rodrigo, fica meu muito obrigado aqui, cara. Legal. Por você ter participado. Você quer deixar algum contato, de repente, as redes da Foxbit para a galera conhecer? Fica um convite um pouco. Acho que muitos dos produtos que a gente gera é justamente para mostrar o potencial do que pode ser. Então, assim, muito do que a gente fala pode ser encontrado lá, um exemplo de como pode funcionar a Foxbit, mas pode ser aplicado a qualquer negócio. Então, toda a estrutura serve tanto para você querer entender como funciona, como até pensar numa solução para a sua empresa ou o seu negócio. Então, esse é um processo que a gente sempre chama as pessoas para marcar um papo, entendeu? Tem essa dor, resolve isso com blockchain, resolve isso com cripto. É o convite que a gente faz. Então, até para conhecer mais, para ser curioso e procura a gente também. Legal. Esse foi mais um episódio do Papo CEO. Não deixe de curtir, compartilhar e também seguir a gente em todas as nossas redes. Minha rede você já conhece, Dario_Pérez no Instagram, Dario Pérez no LinkedIn. Tamo junto.